será que morrer é tão ruim assim? A morte é a maior das ilusões. Porque a nossa mente, ela está fechada para a verdade de que nós somos seres espirituais. Nós somos espíritos, almas, compostos de uma matéria que não é física, como essa do mundo que a gente vive. Nós não estamos na nossa casa. Nós estamos num degredo, numa situação inferior ao que é a nossa própria capacidade. Isso tem vários motivos para isso existir. E existem vários motivos também para essa cegueira espiritual, para que nós estejamos com esse esquecimento, com essas trevas conscienciais. Porque nós encarnamos aqui no mundo sem saber de onde a gente veio, quem a gente é, para onde a gente vai, na mais profunda ignorância. E por mais conhecimento que o nosso mundo hoje, a nossa sociedade tenha, que o mundo tenha hoje, não chega nem aos pés do conhecimento da verdade. Nós somos muito ignorantes. Nós estamos numa condição de consciência muito atrasada, muito inferiorizada. Mas esse é um caminho de evolução. A palavra-chave é evolução. Mas nesse estado de consciência no qual nós estamos, não conseguimos perceber a realidade do espírito. Nós estamos completamente cegos. Existe um véu que esconde o mundo espiritual de nós. Aí nós perguntamos, e por que acontece isso? Por que a verdade ela é escondida de nós? Tem muitos motivos para isso. Muitos. Se você for se aprofundar no conhecimento espiritual, você vai entender vários desses motivos, pelo qual o mundo espiritual é oculto para nós. Tem muitos. Eu não vou aqui me ater nesse vídeo a esses motivos. Mas um deles é porque nós não suportaríamos viver aqui e lá ao mesmo tempo. A gente enlouqueceria se a gente tivesse essa visão espiritual aberta e ficasse vendo espíritos o tempo todo e ficasse vendo o outro lado o tempo inteiro. Nós não focaríamos nessa vida aqui que tem um propósito. A vida material, do nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte, ela é para a alma um palco de aprendizados, uma grande escola, a escola da vida, em que nós aprendemos muitas lições importantes que vão, em forma de conhecimento, ser uma riqueza dentro da nossa alma. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais conhecimento ele tem, mais luz de conhecimento ele tem, maior a consciência dele. E mais aberto ele vai ser para esse mundo espiritual. Cada vez mais. Até abrir totalmente. O iluminado, aquele ser evoluído que nós chamamos, nas matérias espirituais, nos estudos espirituais, eles dão vários nomes para essa pessoa, essa entidade, essa alma que conseguiu evoluir, está no máximo da evolução humana. O super-homem espiritual, o iluminado, o avatar. São vários nomes que se dá para essas pessoas que chegaram no máximo da evolução humana. Quando elas estão assim, elas se abrem para o mundo espiritual e conseguem saber tudo o que foi no passado e toda a sua realidade do presente. Ele conhece todas as vidas passadas, tem um conhecimento de todo o mundo espiritual e tem o terceiro olho aberto para enxergar tudo da espiritualidade. Absolutamente tudo. Então nós somos seres espirituais que existimos antes do corpo biológico. E vamos existir depois que ele for desativado. Essa é a realidade que começa a abrir a mente da gente para perceber que a morte não existe. Mas nós, desde pequenos, com esse condicionamento que nós temos animalizado, nós enxergamos o corpo morto, ser decomposto, e a gente considera que o corpo é a única realidade que existe. Se a gente considerar isso, então a morte, ela existe, ela vai existir, é uma realidade, e aí morreu, acabou. Se você é ateu e acredita piamente que o que nós chamamos de alma é apenas um produto do funcionamento do cérebro, na hora que esse cérebro for desativado, ele for destruído com a morte, acabou tudo, não existe mais nada.
o eu vai ser destruído, não vai mais existir, e a consciência vai ser apagada, vai entrar no nada, na não existência. Se você acredita que o teu corpo, que você é só o corpo, isso é totalmente plausível. Mas no momento em que você começa a perceber que na realidade você não é o seu corpo, que o seu corpo é só uma vestimenta que você usa para poder funcionar nesse mundo e aprender as lições imprescindíveis que vão fazer você evoluir. Quando você compreende isso, que através da dureza, da dor, do sofrimento, você aprende, você liberta o teu espírito. Quando você compreende isso, aí você começa a perceber, o corpo morreu, mas a alma continua viva. Eu costumava falar para as crianças isso. Olha, esse corpo aqui, ele estava só usando. Esse corpo morreu e vai para a terra, vai ser destruído, mas a alma continua existindo em outro lugar. E a criança entendia perfeitamente. Esse outro lugar é o mundo espiritual. Um mundo constituído de matéria, do mesmo jeito que esse que a gente vive. Só que uma matéria quanticamente menos densa. E é tão sutil em relação a nós, aqui materializados, em relação a essa matéria que a gente consegue tocar, densa, essa matéria densificada, é tão mais sutil que nós não conseguimos enxergar com esses olhos físicos. Porque o nosso olho enxerga porque a luz bate no material, incide sobre ele e reflete sobre nós. Então o nosso olho vai formar a imagem. O mundo espiritual é muito sutil, a matéria é muito sutil, então a luz atravessa essa matéria, não vai refletir para a gente não consegue ver todas as cidades astrais que existem em cima do planeta Terra, não vai conseguir ver isso. Então, diante da cegueira espiritual e dessa materialidade tão profunda, tão intensa, em que a gente só acredita naquilo que a gente vê, em que a gente só acredita que o corpo da gente é a única realidade que existe, em que a gente acredita que aquilo que a gente é e a nossa existência se deve ao funcionamento do corpo, se a gente acreditar piamente nisso, então quando o corpo se desfaz, acabou tudo. Mas se a gente começa a perceber a verdade, ela começa a nos libertar. A verdade que Jesus Cristo nos ensinou quando veio aqui, de que a morte não existe. Esse foi um dos maiores sentidos, aliás, da vinda dele para cá. Nos mostrar essa realidade. E será que a morte é tão ruim assim? A gente foi condicionado para isso desde pequeno, ver as pessoas chorando, se desespera. Quando meu pai morreu, me desesperei, fiquei aperreado, fiquei nervoso. Porque isso é um condicionamento. Mas a morte, gente, na realidade, ela não existe no conceito que a gente tem de morte, de destruição total. A morte, na realidade, ela é transformação. É mudança, apenas isso. Uma mudança de estado quântico, em que tua consciência se desliga desse corpo e vai acordar, e vai mudar a frequência dela para começar a perceber outra realidade de densidade mais leve, que é o mundo espiritual. Que tem cidade, que tem tudo. Tem casa, tem toda uma natureza, tem animais, tem pássaros, tem tudo aqui em cima da terra. É um mundo espiritual. E tem gente que fala que é mais real do que esse aqui. Porque é um mundo, o chamado mundo astral, ele é um mundo muito mais sensível. Você sente, você percebe, você começa a perceber que na realidade você não tem uma separação entre você e os objetos, entre você e o que está fora de você. Você começa a perceber que há uma ligação entre tudo. Então você sente muito mais as coisas, as pessoas, o mundo. É uma sensação muito maior de vida. Então, lá do outro lado é muito mais vivo do que aqui. É muito mais real do que aqui. Tanto é que muita gente que já foi ou saindo do corpo e viu o mundo espiritual, ou que já teve uma experiência de quase morte e volta para contar a história, diz claramente, a realidade é lá, aqui é a ilusão, aqui é a fantasia. Então a morte não existe, a morte é a maior das ilusões. E quando a gente percebe isso, a gente compreende claramente que a vida é eterna. Namastê, que Deus te abençoe, que essa mensagem possa engrandecer você e possa ajudar você a encontrar mais paz, alegria e felicidade. Até a próxima.